Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa AFIPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens exclusivas, dicas de turismo. Nós vamos agora observar um breve intervalo e voltamos já já com o nosso entrevistado. O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, conversa com o presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa. A APADEP é uma entidade jovem fundada em 2006 com a finalidade de defender os interesses trabalhistas dos associados e da própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão fundamental para a manutenção do Estado Democrático brasileiro. Confira essa entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. Nós estamos no estúdio da AFIPESP na TV, na unidade capital, que se localiza na Rua Homem de Melo, 1206, esquina com a Avenida Sumaré. Hoje, em nosso estúdio, recebemos o presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, APADEP, Dr. Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa, que tem destacado o trabalho em defesa dos serviços públicos. Obrigado por sua presença. Obrigado, Duarte. Eu só queria registrar o seguinte: muito antes da criação da Defensoria Pública, depois de promulgada a Constituição de 1988, eu já tinha uma coluna de jornal no Diário de São Paulo, Diário da Noite, Diário Popular, e que nós cobrávamos a criação da Defensoria Pública. Eu fui um insistente defensor da instalação da Defensoria Pública em São Paulo. Até me lembro dos núcleos formadores da associação, que era o pessoal que era os procuradores autárquicos, né? Uhum. O pessoal da Defensoria Pública, a Defensoria Pública lá ligada à Procuradoria do Estado, né? Então é uma satisfação muito grande saber que a Defensoria Pública está caminhando, está encontrando o seu caminho e já temos uma entidade representativa consolidada. Obrigado, um prazer muito, obrigado, muito grande. É um prazer meu, eu agradeço o convite. Sabemos que recentemente realizou-se o FOCAI, Certo. Que é o Fórum Permanente das Carreiras Exclusivas de Estado, ou típicas de Estado, né? Uhum. E foi elaborado nessa FOCAI um documento que seria uma carta de fundamentos. Doutor Augusto, o que o senhor pode falar sobre essa carta? O FOCAI ele teve o seu início, na verdade, no ano passado, depois as atividades ficaram suspensas, retomamos agora, recentemente. O coordenador está sendo o Fernando Bartoletti, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. E hoje o FOCAI já conta com um grande leque de associações, entidades que estão ligadas ao sistema de justiça, segurança pública e fiscais de renda também. Então temos tanto a Associação de Defensores, de Magistrados, promotores, Polícia Civil, Federal, Militar, agentes e fiscais de renda também do Estado, procuradores de Estado. E na terça-feira passada, na Assembleia do Estado, nós fizemos o lançamento desta carta. Aprovamos a carta e fizemos o lançamento. Ela basicamente busca, assim como o FOCAI ele foi instituído para isso, trazer para a sociedade a importância dos serviços públicos. A discussão ali é fortalecimento das instituições e da proximidade delas para cada cidadão. Você se lembra de alguns tópicos dessa carta que a gente possa antecipar? Essa carta não é uma carta muito grande, na verdade a gente fala basicamente isso. Princípios. Os princípios, são 3 princípios. A gente demonstrar a importância do serviço público, a excelência desse serviço público e que ele tem que ser valorizado, tem que ir contra essa narrativa sob pena de amanhã ele ser precarizado, como ele já enfrenta em diversas situações. A Polícia Civil, por exemplo, hoje enfrenta uma precarização muito grande. A própria Defensoria Pública ela tem um quadro de defensores muito aquém do necessário para prestar seu serviço com mais qualidade. E então a gente precisa trazer esses princípios, esses valores, numa aproximação com a sociedade, com o cidadão, com os poderes públicos e com a mídia também, com os meios de comunicação, para que a gente apresente uma narrativa que corresponda à verdade, que é, esses serviços são importantes, são relevantíssimos, eles têm que ser valorizados, tem que haver investimento neles, para que eles possam servir bem ao cidadão. Então esses são os princípios
Esses são os objetivos principais da carta que nós lançamos. Agora, essa carta, vocês visam dar vamos dizer, uma explicação aos meios de comunicação que a campanha que se faz contra as carreiras exclusivas de Estado é uma campanha que, na realidade, procura desmerecer o serviço público? Nós temos enfrentado isso, nós temos visto como algumas narrativas têm sido feitas no sentido de desmerecer o serviço público, de combater esses agentes também, esses servidores públicos. E a gente entende que isso está inadequado, que não corresponde à verdade mesmo dos fatos. Então a nossa intenção é, através desta carta, apresentar a importância e também trazer dados sobre os nossos serviços. Qual a eficiência desses serviços? Qual a importância desses serviços? Por exemplo, de novo no caso da Defensoria Pública, hoje nós temos 729 defensores públicos no estado de São Paulo. Só que um estudo do IPEA, do Instituto de Pesquisas Aplicadas, Pesquisas Econômicas Aplicadas, e da ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores Públicos, feito em 2013, aponta que em São Paulo há uma necessidade de ao menos 2.100 defensores, isso se levarmos em conta um defensor para cada 15 mil habitantes, com renda de até 3 salários mínimos. Então nós estamos ainda aí muito aquém do necessário. A despeito disso, a Defensoria Pública atendeu em 2017 quase 2 milhões de cidadãos hipossuficientes, além de audiências judiciais, visita a estabelecimentos prisionais, ações coletivas, atuação em educação e direitos, atuação em vagas em creche, ou seja, em diversas demandas nós atuamos e mostramos a eficiência, ainda que tenhamos um quadro aquém do necessário para chegar no nível de excelência que pretendemos ter. E o que se deve esse quadro aquém do necessário? Porque eu vejo o seguinte, tem muita gente que diz, não é necessário essa expansão porque pode-se estabelecer um convênio com a Ordem dos Advogados. E confere isso? A Constituição da República ela foi muito clara. Em 88, ela cria um sistema de assistência jurídica gratuita e integral para o cidadão hipossuficiente ou carente, em que é um modelo público, ou seja, quando o Estado for prestar assistência jurídica integral e gratuita, ela tem que fazer através da Defensoria Pública e exclusivamente através da Defensoria Pública. E não de advogados contratados. Não através de advogados contratados. E existe este modelo em alguns outros países, especialmente na Europa. E na Europa, alguns modelos, alguns estados, eles contratam advogados particulares para prestarem o serviço. O Brasil adotou um modelo público que é exclusivamente feito através de defensores públicos concursados, que passam por um exame bem dificultoso, bem difícil, de alto nível, para prestar esse serviço com qualidade. E é um serviço institucionalizado, até para que tenhamos garantias e prerrogativas que favoreçam a prestação do serviço público sem interferência de outros poderes, sem interferência de poderes econômicos que prejudiquem a população carente. O defensor público ele é dotado, por exemplo, de dependência funcional. Então, qualquer poder público, legislativo, executivo, Ministério Público, Ordem dos Advogados, ou qualquer força econômica local não pode interferir na nossa decisão. Sequer o próprio defensor público geral pode determinar como o defensor público deve ou não agir em um processo, deve ou não orientar uma pessoa, justamente para garantir que aquela pessoa tenha acesso pleno aos seus direitos e acesso à cidadania. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós voltamos a falar com o Dr. Augusto Guilherme, que é o presidente da APADEP. Até já então. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco! A AFEPESP produz informação de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Voltamos com a AFEPESP na TV, programa da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E continuamos com o presidente da APADEP, Associação Paulista dos Defensores Públicos, né? Doutor Augusto Barbosa, você podia me explicar aqui, para que o nosso telespectador possa entender melhor, a importância da organização dos defensores públicos em defesa de uma sociedade democrática? É uma ótima pergunta. Quando a gente pega a Constituição, e ela deixa bem claro, é um texto muito interessante. Ela fala que a Defensoria Pública não só deve promover os direitos humanos de uma sociedade, como ela é expressão e instrumento da democracia. O que é que isso quer dizer?
A Defensoria Pública, ela traz o setor mais carente, o setor mais pobre e vulnerável da sociedade para o acesso aos seus direitos e acesso à cidadania. Tanto que é uma coisa muito importante de deixar muito claro que o defensor público não apenas representa um cidadão ou mesmo uma coletividade vulnerável perante o sistema de justiça, perante o judiciário e uma ação judicial. É uma das atuações mais importantes nossas. Porém, o defensor público também tem uma função de orientação de direitos, educação em direitos. Então, o defensor público tem que estar próximo à comunidade para informar a esta comunidade sobre seus direitos e deveres, sobre cidadania, sobre valores democráticos. Esse é um processo de divulgação da Constituição, de ampliação do acesso à justiça num termo amplo, muito além do próprio Poder Judiciário. Então, através disso, o defensor público ele tem que ser um agente social de transformação, de aproximação da sociedade mais carente. Se você pega historicamente, o sistema de justiça sempre foi um sistema muito seletivo, em que as camadas mais ricas é que acessavam. Através da Defensoria Pública hoje, nós levamos um cidadão até o Supremo Tribunal Federal, até o Superior Tribunal de Justiça. São os tribunais superiores. A gente democratiza o acesso à justiça através da Defensoria Pública. E, além disso, com a educação em direitos, com a aproximação com as comunidades mais carentes de cada cidade, a gente também divulga a cidadania e leva isso até a população mais pobre do nosso estado e também do Brasil como um todo. Vamos imaginar que estejamos num tribunal de júri. Nós temos ali o juiz, que é o presidente, né, do tribunal, e você tem, de um lado, o Ministério Público, o advogado de defesa, e como é que se situa o defensor público nessa ordem? Na questão processual, a Defensoria Pública só vai atuar em quem tiver em situação de vulnerabilidade. A situação de vulnerabilidade, em regra, é a situação econômica, muito embora hoje em dia a gente tenha avançado. Então, por exemplo, na situação criminal, a Defensoria Pública em São Paulo atua para qualquer cidadão, desde que ele não tenha contratado um advogado de sua confiança. Então, se eventualmente, num tribunal do júri, o réu contratar um advogado, esse advogado atuará, a Defensoria Pública não atuará. A gente não fará parte nesse processo. Porém, o que é a grande maioria do sistema prisional brasileiro e do sistema também penal, incluindo a parte processual, incluindo as pessoas que estão soltas. A maioria não tem renda suficiente para contratar um advogado, então a Defensoria Pública acaba atuando, na grande maioria das vezes, também no júri, nas varas singulares, nas varas de família, nas varas cíveis, nas varas de fazenda pública. Mas quando há aquele cidadão individualmente representado por um advogado, a Defensoria Pública aí não atua. Nessas exceções em que a Defensoria Pública vai atuar, como é que vocês fazem essa triagem? Na área civil de família e fazenda pública, a gente faz uma triagem que é um atendimento inicial especializado. Aqui na capital fica na Boa Vista. Esse atendimento, a gente faz uma avaliação em regra de até 3 salários mínimos. Esse é o teto para acessar o serviço da Defensoria Pública. Há algumas exceções. Pessoa idosa na família, isso pode aumentar para 4 salários mínimos. Violência doméstica, a gente atende independentemente da questão econômica. E na área criminal também a gente atua independentemente da questão econômica. A pessoa pode ter uma renda de 10 mil, 20 mil reais. Se ele não contratar um advogado, se ele preferir a Defensoria Pública ou não tiver um advogado de confiança, a Defensoria Pública atua. Bem, nós estamos falando com o Dr. Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa, presidente da APADEP. Como andam as demandas dos defensores públicos? Como é que está a carreira desses defensores públicos? A principal demanda hoje da Defensoria Pública, tanto em São Paulo quanto em todo o país, é a expansão dos serviços. Em 2014, houve uma alteração da Constituição, que é a Emenda 80, e ela determinou que até 2022, cada unidade jurisdicional do Brasil deveria ter um defensor público em quantidade condizente com a demanda local, especificamente a vulnerabilidade daquela população. E, para tanto, nós precisamos de discutir o orçamento da Defensoria Pública. A expansão passa por uma ampliação do orçamento. Então, hoje, a nossa principal demanda é isso, de ter mais defensores públicos para que alcancemos esses rincões do Estado de São Paulo e do Brasil e também, independentemente de mais orçamento, termos mais servidores. A Defensoria Pública atua com agentes de psicologia, de assistência social, justamente para dar um suporte multidisciplinar aos defensores públicos, especialmente nas áreas de família e de infância e juventude, isso é muito importante, também na área criminal. Então, essa é a principal demanda hoje dos defensores. Mais estrutura e expansão para prestar um serviço de qualidade melhor para a população. A APADEP, Dr. Augusto Guilherme, ela é uma entidade relativamente nova, representativa da carreira dos defensores públicos. Quais são os serviços que vocês prestam aos associados?
A PADEP tem 12 anos, né? Assim como a Defensoria Pública. Hoje eu estou na 7ª gestão da associação, são 2 anos de mandato. A associação ela é até multifacetária. Eminentemente, a gente representa todos os defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo. Essa representação passa por uma representação política, então nossa atuação perante a Assembleia do Estado, com os deputados, nos diálogos acerca dos projetos de lei de interesse da carreira, no Congresso Nacional também, seja através da Associação Nacional, seja diretamente conosco. Passa por uma representação jurídica, ações judiciais em que os defensores e defensoras têm o interesse de questionar alguma medida da administração. Temos um escritório de advocacia que presta esse serviço de qualidade. E não apenas de maneira individual. Recentemente tivemos um grande ganho de caráter institucional feito pela associação. Através de um mandado de segurança coletivo nosso, em prol dos associados, conseguimos no Superior Tribunal de Justiça uma decisão de determinar a desvinculação dos defensores públicos dos quadros da ordem, que é um grande ganho institucional, que nos desvincula da ordem dos advogados, como prevê a Constituição da República. Mas além da representação política e jurídica, temos também uma representação social. A associação tem toda uma parte de eventos acadêmicos, esportivos e festivos para a parte de lazer e de integração dos associados. É muito claro, inclusive para mim e para os demais membros da diretoria, a necessidade de um sentimento de pertencimento à associação, de criação de uma comunidade. E para isso a gente tem que fazer eventos que integrem todos os associados, eventos de lazer, eventos acadêmicos e festivos que gerem as amizades, que gerem o lazer e o bem-estar de todos os associados. Como é que os defensores públicos estão encarando a reforma previdenciária, que estão já propalando que vai voltar a ser discutida no Congresso Nacional? Com bastante preocupação. Acho que assim como todos os servidores públicos e todos os trabalhadores do Brasil, a reforma previdenciária, como foi proposta pelo governo, é bastante preocupante. Claro que a gente tem toda uma questão do envelhecimento da sociedade, do aumento da expectativa de vida, que isso gera algum impacto na parte previdenciária. Mas da maneira que está sendo conduzida, não é uma maneira democrática, não há um debate em torno disso. E há uma evidente busca de reduzir benefícios e ampliar o tempo de trabalho sem regras de transição. Por exemplo, na Defensoria Pública, há uma grande preocupação, especialmente quem entrou até 2003, com a ausência de regras de transição, como essa proposta está sendo prevista. Então, temos debatido, há um grande risco, inclusive, de isso voltar em novembro, após as eleições presidenciais, ou no ano que vem, mas estamos atuando através da PADEP, através da ANADEP, com os demais parceiros da Defensoria Pública. O focar, inclusive, um dos motivos é também gerar essa união entre associações para atuarmos junto aos órgãos públicos competentes e também o meio social para demonstrar a importância que essa reforma não passe. Bom, quero agradecer o Dr. Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa, presidente da PADEP. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi Nath. muito proveitosa a essa entrevista com esclarecimentos. Nós conhecemos um pouco mais sobre essa importante carreira de defensores públicos. Muito obrigado. A FIPESP na TV, à disposição do presidente da PADEP e da carreira dos defensores públicos. Muito obrigado. Continuem com a nossa grade de programação de A FIPESP na TV. A 6 de outubro, a FEPESP promoveu o 3º Fórum Conjunto da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativa e Fiscal, no auditório da Unidade de Lazer AFEPESP Guarujá. O objetivo principal foi debater a questão da previdência dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral. Também foram apresentados assuntos que estão diretamente ligados à categoria, como as possíveis mudanças no cenário político a partir de 2019. Confira a explicação deste evento pelo presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Desde que eu ingressei no movimento associativo, o tema recorrente tem sido previdência. Tanto isso é verdade que nós tivemos aí a Constituinte, originando aí um novo modelo previdenciário no artigo 194 da Constituição Federal. Pensávamos que o assunto já estaria consagrado na sua solução. Contudo, não aconteceu isso. Então, a gente vê que a todo momento
são colocadas novas situações. Aí veio a emenda número 20, veio a emenda número 41, e agora falam de uma outra reforma estrutural da Previdência. Então eu tenho alertado os nossos associados, os nossos diretores e conselheiros, que a Previdência é um tema que deve ser pensado dia, noite, de manhã, de madrugada, a todo momento. A pessoa acordou à noite, pense na Previdência e na solução para o problema. A gente tem informações que dependem de nós, da nossa mobilização, para mantermos os direitos de toda a categoria de servidores públicos e dos trabalhadores em geral. O presidente do Conselho Deliberativo, Rui Galvão Costa, falou sobre o evento e os temas apresentados. Nós vemos aqui estudos superficiais, né? Sempre tratando assim pela periferia o assunto, e um assunto dessa magnitude, de gravidade, merece estudos profundos, reflexivos e com muito bom senso para que se chegue a uma conclusão. Como você sabe, a Previdência é o nosso futuro, a nossa velhice. Então veja que tema importante, porque é a nossa vida, a nossa existência. Se nós não temos como sobreviver, como é que nós vamos chegar à velhice com um bom padrão de vida? O conselheiro Iasu Sugimoto, representando o presidente do Conselho Fiscal, Luiz Sérgio Schiacchero, também registrou sua opinião sobre o terceiro fórum. Olha, a meu ver, pelo que a gente ouviu até agora, a capitalização é a melhor forma que eu entendo que é uma forma que o Estado deveria adotar. Uma porque é uma capitalização que será feita ao longo do tempo e é uma forma mais segura de que esse servidor terá sua aposentadoria no seu futuro. O advogado professor Dr. Vladimir Oliveira da Silveira falou sobre as possíveis mudanças previdenciárias e o cenário político para os servidores em 2019. Discutindo um tema tão importante como a reforma da Previdência, né? Uma certeza que a gente tem é que deve haver uma reforma. Eu imagino que o ponto principal da idade, né, deve passar e deve ser aumentado, né? Isso parece um consenso. Agora, existe uma questão importante aí nisso tudo. Para que volte a tramitar, eu acredito que só vai acontecer em 2019. Né? Mas o presidente Temer diz que logo depois das eleições vai tratar com o presidente eleito no sentido de tentar pavimentar as reformas, né? Talvez seja mais simples outras reformas que não precisem de emenda constitucional, porque para que tenha uma emenda constitucional aprovada, a intervenção no Rio de Janeiro tem que ser retirada, né? E eu não imagino que seja o objetivo, né, dos candidatos ao governo do Rio de Janeiro e também do próprio governo federal cessar essa intervenção federal antes do final do ano. Recentemente, o Armínio Fraga e outros economistas apresentaram uma proposta, né, bem diferente do que a atual que está tramitando no Congresso Nacional. Se for rediscutir desde o início, né, ou seja, os fundamentos da reforma, isso não pode ser feito num período tão curto. Você vai ter que colocar um período maior e aí eu entendo que entra em 2019. Aprovar a atual poderia ser feito ainda em 2018, mas precisaria de uma grande liderança do presidente eleito junto com o presidente atual, né, em final de exercício, né? O presidente da SP Previcom, Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, Carlos Henrique Flori, apresentou dados específicos da previdência própria dos servidores do Estado. Onde que o modelo atual está começando a ter problemas? Vamos lembrar, e todos nós, eu vejo que a maioria de nós aqui somos testemunhas dessa evolução aqui. A pirâmide etária brasileira, a pirâmide demográfica brasileira, em 1980 era uma pirâmide. De um lado os homens, do outro lado as mulheres, e com poucas pessoas idosas no topo da pirâmide e muitos jovens até 14 anos na base da pirâmide. O Brasil era um país de jovens. Já na década de 2010, esse perfil muda completamente, começa a tomar uma forma que eu chamo de parece uma bomba, né?
prestes a explodir, e a massa maior de brasileiros está nessa faixa dos 20 aos 34 anos. Isso se chama o bônus demográfico, onde a maior parte da população está ativa, trabalhando, tem capacidade de poupar e pode poupar para o seu futuro. 2050, essa massa aqui já passa para níveis acima de 40, 50, 60 anos e começa o topo da pirâmide ser maior do que a base da pirâmide. Então, os modelos em que aqueles que entram no sistema pagam por aqueles que estão aposentados, ele começa a ter problemas. Quando nós começamos na SPPrev, o orçamento da Seguridade, o orçamento da aposentadoria e pensão do servidor público era o terceiro, depois da educação, depois da saúde. Hoje é o primeiro. Gasta-se mais com a previdência do que com saúde, com educação, com segurança, com todos os outros. A SPPrev paga uma folha de pagamento de benefícios previdenciários todo ano de 31 bilhões. Destes, tem a contribuição do servidor, tem a contribuição patronal, com 11, 22, e o que falta ainda, além desse 11, além da patronal, o Estado ainda tem que pôr 18 bilhões para fechar a conta. Ou seja, 18 bilhões, imagine o que se pode fazer na educação, na saúde, na segurança com esse dinheiro. Quando nós começávamos a fazer palestras sobre a Previdência Complementar, nós citávamos como exemplo a não ser seguido Grécia, Itália, Portugal, que eram países cuja Previdência quebrou e quebrou junto com eles praticamente os estados, os países. Agora nós não precisamos mais disso. Nós podemos olhar para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, que não consegue pagar mais as suas aposentadorias. Então, não adianta você estar, vamos ser realistas, não adianta você estar na fila do banco com todos os seus direitos adquiridos e o governo não tem dinheiro para pôr no banco. O conselheiro Gilmar Beluso Boloiani, que moderou a mesa de trabalho, falou a nossa reportagem sobre a Previdência e os benefícios da complementação, por meio da capitalização da SPPrevcon. Na minha opinião, pode ajudar e muito, porque essa perspectiva da Previdência não se aguentar, ser deficitária, é uma garantia a mais. Tanto faz para o servidor que está entrando agora, a partir de 2004, ou o servidor que já a partir de 2013, né, quando foi dada a complementar, que vai aposentar pelo teto regime geral, que para eles é imprescindível a complementar, como para o antigo, que agora é permitido o antigo também participar, porque é uma garantia a mais. Se houver algum problema futuro, e tudo indica que infelizmente haverá, da Previdência não conseguir garantir os proventos integrais, vai ter a complementar para ele se sustentar e para manter a sua sobrevivência quando ele aposentar, e inclusive em termos de pensão, aliás. Então, eu acho assim que todos deveriam participar nisso, porque é um investimento como se faz em qualquer banco, você pode resgatar, ou resgata antes, ou resgata só no final. É uma coisa que eu não vejo como acontecer um prejuízo para o servidor participante. Acho que é uma coisa bem bolada, que o tempo vai comprovar que realmente é eficiente, que é muito bom. Acho que eu recomendaria que todos entrassem. Não faço parte da Previcon, não trabalho na Previcon, mas é uma forma sincera e questões de dados técnicos, né, que nos levam a essa conclusão. O tema da capitalização da Previdência foi muito explorado por Tomás Tosta de Sá, presidente do CODEMEC, Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais. Tosta de Sá tem uma proposta já finalizada com capitalização para os novos brasileiros que ingressarem no sistema e com uma aposentadoria básica para todos. Confira a entrevista. Esse recurso vem do Orçamento Geral da União. Tudo aquilo que o governo arrecada vai para o Tesouro e uma parcela dessa arrecadação será destinada a pagar uma renda mínima para todos os brasileiros a partir da idade de 65 anos, não sei, a idade que for fixada, 65, 67, o que for. A ideia é essa. E por que ser para todos os brasileiros?
99% dos brasileiros não recebem quase nada. 1% são os ricos. Os ricos também vão receber, porque o custo de administrar esse processo de entrega dessa renda mínima seria mais alto do que o gasto feito com esse 1% da população que não precisaria de receber esse dinheiro. E é uma questão exclusivamente de natureza administrativa de redução de custo. O modelo é um modelo estruturado, ele tem os pilares de a renda mínima, um pilar de repartição, que vai até R$ 1.500. Então, a pessoa que vai receber R$ 1.500, ele vai receber R$ 1.500 mais 500, R$ 2.000, porque recebeu a renda mínima também. Os riscos de invalidez estão previstos no projeto, como hoje existem também, tem cobertura para casos de invalidez. A estratégia é a seguinte: a gente vai discutir primeiro uma reforma para novos trabalhadores, aqueles que, como eu disse, nascidos a partir de 2000, 2005, o ano que for. O congressista não vai sofrer lobby de ninguém para não votar essa reforma. Então você tirou um fator de oposição, porque não tem os opositores, eles não estão recebendo nada, não estão no mercado de trabalho. Isso é a primeira questão. Mas essa é a estratégia para um regime novo para novos. Não tem oposição, então o Congresso não vai ter dificuldades em aprovar. 2, você tem que atacar numa segunda reforma, numa segunda discussão da questão previdenciária, a remuneração daqueles que ganham R$ 28.000. E aí vai ser difícil para eles defenderem eles mesmos essa posição. A sociedade vai fazer pressão e há uma possibilidade de êxito se você fatiar a questão da reforma. Não pode ser tudo de uma vez só. Vamos fatiar. Primeiro, o novo modelo para os novos trabalhadores. Depois, vamos tratar daqueles que são os mais beneficiados. E, gradualmente, você vai ter que criar regras de transição para permitir os mais novos do antigo modelo migrarem para o novo modelo. Você cria um bônus de transferência, em que você concede um recurso adicional, reconhece a contribuição passada deles e eles migram com essa contribuição para o novo modelo. O jornalista Antônio Augusto Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, fez uma palestra sobre os problemas mais graves que os servidores vão enfrentar em 2019 e também falou a nossa reportagem. Pois é, nós temos uma eleição em outubro agora e dependendo de quem seja eleito, aquela proposta pode ter prosseguimento no formato em que se encontra, como pode ter alteração. Pode ter alteração para amenizar os seus efeitos mais perversos ou pode ter alteração para aprofundar os seus efeitos perversos, né? Então vai depender muito de quem venha a ser o presidente da República. Agora uma coisa é certa, haverá reforma da Previdência no ano de 2019 e logo no primeiro semestre da próxima legislatura e do próximo governo. No último dia do terceiro fórum, os participantes foram envolvidos em uma ampla reflexão sobre a velhice, com a antropóloga, professora da UFRJ e colunista da Folha de São Paulo, Miriam Goldenberg. O que significa envelhecer em uma cultura em que a juventude é um valor? Ainda é um valor. Na Alemanha não é, mas aqui é. Principalmente? Isso é muito importante que você está dizendo. Muito. As imagens que a televisão passa de felicidade sempre são mulheres, né, lindas, jovens, perfeitas, magras, né? Eu recebi 2 tipos de resposta. Eu sempre comparo homens com mulheres, porque são bem diferentes. Os dois falam de invisibilidade, mas as mulheres falam muito mais de invisibilidade pela aparência.
Esse fórum é mais uma ação de ampliação do conhecimento dos dirigentes associativos, em busca do bom planejamento das atividades da AFEPESP. Obrigada!